Passamos a apresentar os 4 Evangelhos, Revelação da Revelação, Jean Baptiste Rustin. Narração, Paulo de Moraes. A resposta de Pedro: És o Cristo, Filho do Deus vivo, o Cristo de Deus, isto é, o enviado do Senhor. Assim como as palavras que Jesus lhe dirigiu: Bem-aventurado és, Simão, filho de Jonas, porque não foram a carne nem o sangue que te revelaram isto, mas meu Pai que está nos céus. Não foste tu que o disseste, foi meu Pai quem te revelou. Tais palavras patenteiam, ó bem-amados, a revelação toda, revelação que foi naquele momento de atualidade, pela mediunidade de Pedro, e também futura pelas relações mediúnicas dos Espíritos do Senhor com os homens. Estes, como Pedro, são hoje e serão no porvir para a nova revelação médiuns sinceros e humildes, instrumentos escolhidos para transmissores da verdade ao gênero humano. Por que meio houvera o Senhor feito a Pedro aquela revelação? Não é claro que na ocasião Pedro foi um instrumento falante que serviu para revelar a verdade? Que foi Pedro em tal ocasião, senão um médium falante? Já temos dito que Pedro possuía em altíssimo grau as faculdades mediúnicas. Por isso mesmo foi ele e não outro quem serviu naquele momento. Não vos apegueis às inspirações e revelações dos santos, dos padres da igreja, para dizer: também eles eram médiuns, logo devemos crer cegamente nas suas palavras. A vós que compreendeis a verdade, podemos mostrar porque não vos deveis apegar às inspirações reveladas e tantas vezes mentirosas. Mas para os incrédulos, que valor terão nossos esclarecimentos? Não sabeis que a influência espiritual sempre existiu e que em todos os tempos houve médiuns, alguns tendo perfeito conhecimento da fonte e da causa da ciência que possuíam, outros de todo em todo inconscientes? Foi assim, graças à mediunidade e com o auxílio das relações mediúnicas com os Espíritos do Senhor, que os apóstolos, os discípulos, os evangelistas operaram por toda parte os milagres da fé. Multiplicando-os, eles espalhavam a fé por entre os homens, ignorantes, materiais. Médiuns de todas as espécies, os apóstolos e seus discípulos serviam de instrumento às grandes vontades superiores. Em seguida, serviram de instrumentos como eles, seus discípulos, os primeiros padres da Igreja do Cristo, não os que fazem ato de fé no clericato, mas os primeiros cristãos sinceros e devotados, que morriam ignorados e humildes, após uma vida de propaganda laboriosa e perigosa, sem jamais solicitarem a publicidade, as honras espirituais. Depois, pouco a pouco, a mediunidade foi ficando na sombra, porque era preciso que os acontecimentos seguissem seu curso, que se fundissem todos os povos, adiantados e atrasados, e também porque, vulgarizado no seio de povos bárbaros, aquele conhecimento teria ocasionado grandes desordens. Deus permitiu que o conhecimento das nossas relações com a humanidade caísse no esquecimento, porque os homens eram maus e se achavam cercados de maus espíritos. Em contraposição a um que caminhava nas sendas do Senhor,
milhares de outros, provindos do meio de espíritos inferiores, se compraziam no contato com estes, mantendo-se sempre no mesmo meio. Daí o tornar-se a mediunidade, a pouco e pouco, entre todos os povos da cristandade, apanágio de reduzido número de criaturas, e afinal o desaparecer quase inteiramente, ou ficar na sombra. Tão profundo foi de fato o esquecimento em que caíram aquelas faculdades, que os que por orgulho ou cupidez tentavam explorá-las eram tidos na conta de feiticeiros e, como tais, encarcerados ou queimados. Igualmente tratados eram, ou pelo poder e pelo braço seculares, ou pela Inquisição Romana, como possessos do demônio, ou como heréticos, no longo período que se seguiu aos primeiros tempos do cristianismo e no qual dominaram as potências clericais, o absolutismo religioso, a ignorância, a intolerância, o fanatismo, quer os que de boa fé, porém submetidos a influências más, produzem efeitos físicos ou manifestações mediúnicas, quer os que, livres pensadores, mas debaixo de boas influências, proclamavam uma verdade, ensinamentos contrários às prescrições dogmáticas, disciplinares da Igreja humana, uns e outros médiuns conscientes ou inconscientes. Acompanhe no próximo programa mais um trecho de Os Quatro Evangelhos, Revelação da Revelação, Jean Baptiste Rustin.